Boa tarde, galera. Então a gente vai voltar, né, novamente para a gente estar falando de algumas espécies, né, dos cordatas, né? E agora a gente vai falar um pouquinho dos peixes, né? E a gente vai falar dos peixes que são encontrados, por exemplo, assim, em várias, né, numa variadas assim gigantesca, né, no mundo aquático, né, que aí vai acontecer, né, através de grande diversidade de tamanho, formas, né, diferentes modos de vida, né. Então esses peixes eles podem ser comumente, né, cerca de mais ou menos 1 centímetro, né, e pode acontecer de ser maiores, né, como no caso os tubarões, as baleias. Então o corpo dos peixes eles podem ser de forma, né, fusiforme, oval, arredondada, achatado, ou mesmo de formas mais curiosas, né, como do que a gente vê alguns cavalos marinhos, porque alguns são nadadores, né, de mar aberto, os atuns, os tubarões. Outros ficam assim em regiões mais perto assim da areia, do fundo do mar, como os linguados, né? E outros eles se enterram na areia ou na lama, né? As raias podem se esconder em buracos, né, nas rochas, né, os morés ou se fixar em outros, né? Então assim existe assim uma diversidade, por exemplo, há alguns que se escondem em algas, né? Os cavalos marinhos e até os que, no caso, salta, né, para fora da água, como o que a gente viu algumas espécies de peixes voadores. Os tamboatás, né, usam as nadadeiras deles, peitorais, para caminhar, né, próximo aos rios e às florestas úmidas. Então, assim, é uma diversidade muito grande. Né? Alguns cientistas eles acreditam na hipótese que há um ancestral, né, comum a todos os cordatas que viveu cerca de 570 milhões de anos atrás, né? E aí aconteceu as primeiras, no caso, vértebras teriam aparecido nos mares por volta de 500 milhões, né, de anos atrás. Provavelmente esses animais aí eles sejam semelhantes aos agnatos, né? E eles apresentam aí algumas características específicas aí, né? Eles podem apresentar assim placa de medula óssea, né? Então surgiu aí essa dimensão, né, de até peixes com mandíbulas. Características marcantes, né, no caso aí desse inotável para aplicar durante esse período é a locomoção do meio, né, com que esses nadadores eles enfrentam, gente. Então, a forma hidrodinâmica, a glândula na pele, da pele deles, as nadadeiras, né? O fato de flutuarem, a bexiga natatória, né? A linha bilateral que vai detectar a direção e a velocidade de correntes aquáticas. Por exemplo, a ampola de Lorenzini são né, receptores que eles vão detectar a variação do campo elétrico da água, né, que vai circundar esses animais. Então, através das vibrações, eles podem produzir, por exemplo, que as presas estejam perto, entendeu? Então, e quem vai detectar vai ser, né, as ampolas de Lorenzini, né? Por exemplo, a respiração pode acontecer de forma branquial, escamas protetoras. E a classe, né, que é dos condrótrios ou peixes cartilaginosos, que apresentam, no caso ali, cartilagens, né, nele. E aí essa classe ela é representada por 800 espécies aí, né, de peixes, por exemplo, como a raia, os cações, e a maioria são marinhos, tá, gente? As raias são de água doce, né? E como as perigosas raias de fogo, né, da Amazônia, algumas apresentam no seu ferrão tipo de veneno, tá, gente? Veneno caudal. As grandes raias
que a gente chama de jamantas, e as pequenas, né, que elas são aí raias elétricas, são mantidas, né, são marinhas e pertencem a esse grupo também. Então, há adaptações para uma caça eficiente. Tá legal? A boca é ampla, né? E acontece, no caso, esses movimentos, né? Na posição marítima deles, né? Tem várias fileiras de dente, os quais, se foram perdidos, né? São substituídos por novos. Olha só que interessante. Então, são exemplos, assim, de peixes carnívoros, né? O tubarão-baleia, o maior dos peixes aí do comprimento de 15 metros, gente. E aí ele comedor, né, do plâncton, né, inofensivo para o ser humano. Tá certo, gente? Então, por exemplo, acontece também, né, os exemplos, né, no caso aí do exterior dele, eles possuem 7 pares de fendas, né, e apresenta um diferencial que é um copulador que a gente chama de clasper, né, a pele é resistente, possui escamas placoide, cada um tem uma parte que é um pontiagudo, tá certo? Ela tem prega espiral, né, do intestino aí delas. E os condrítios, ele tem, assim, uma alta concentração de ureia no sangue, tá bom? Que é denominada uma ureia, né, uremia fisiológica, tá certo, gente? Então, a gente falou, né, um pouquinho, né, sobre essa classe aí dos cartilaginosos. Daqui a pouco a gente volta com os peixes ósseos.